Bora falar de futebol? O confronto direto. O torcedor fica diferente nessas horas, os jogadores se sentem diferentes também nesses momentos porque são especiais. A gente está falando de um jogo que para muita gente tem a pecha do jogo dos 6 pontos. Ou você dispara na liderança, ou você acaba jogando o seu adversário lá para baixo, enfim, depende do que você está fazendo. Se é uma luta pelo título ou se é uma luta pela permanência na primeira divisão, enfim. Por isso tem essa pecha tão forte, tão grande. E há quem diga, ali no sentimento, no calor, que os confrontos diretos decidem os campeonatos. São os confrontos diretos que fazem um time ser campeão, porque ele vence o seu jogo e obrigatoriamente aquele que perdeu o confronto é um adversário direto na luta por aquele objetivo, por isso é um jogo de 6 pontos. E aí vale praticamente o dobro de importância? Mas será que isso é verdade? Vamos tentar dar uma olhada nos últimos campeonatos brasileiros, principalmente, já que muita gente começou a falar isso por conta do tropeço do Palmeiras contra o Fortaleza, e inclusive observar os adversários na luta pelo título em relação a isso. Eu acho que muita gente pode se surpreender com os números desse vídeo aqui. Para quem está chegando agora, antes de mergulhar justamente nesse tema, eu quero me apresentar rapidamente porque nós ultrapassamos a marca de 60 mil inscritos e eu quero chegar em 100 mil logo, então me dá uma moral? Clica no botão inscrever-se aqui embaixo. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Claro que eu quero também o seu like, clica no joinha e o seu hype para mostrar para o YouTube que o vídeo é bom e aí ele manda para mais gente. E espero um comentário seu aqui sobre o vídeo, elogio, crítica, fique super à vontade para comentar o que você quiser e debater aqui embaixo também com a galera que tem muita gente boa, sempre em alto nível e com educação. Combinado? Bora pro tema do vídeo? Veja só, como eu disse, será mesmo que tem esse peso todo, o confronto direto, quando a gente olha para o campeonato consolidado? Veja só, para começar o papo, em 2022 o Palmeiras foi campeão brasileiro e não foi o diferencial ter ido bem nos confrontos diretos. Quando a gente olha para 2023, a mesma coisa. E com um peso ainda maior, porque o Palmeiras foi muito mal nos confrontos diretos. Nesse momento, o Palmeiras depende só de si para ser campeão brasileiro. É bom lembrar, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras estão nessa, já que, nesse instante, a tabela de classificação coloca o Botafogo 3 pontos à frente do Palmeiras, uma vitória a mais que o Palmeiras, porém com um saldo de gols menor do que o do Palmeiras. Tendo confronto direto pela frente, uma vitória simples do Palmeiras mantendo esses números, faz com que a equipe passe o Botafogo por conta do saldo de gols. Então, a gente pode dizer que os dois estão aí dependendo só de si para se sagrarem campeões brasileiros. E veja só, uma curiosidade em relação a 2022 e 2023, tá? Somando esses 2 anos, o atual bicampeão brasileiro, tô falando do Palmeiras, tá? Disputou 20 confrontos diretos no recorte que eu vou trazer aqui. Afinal, estou colocando o G6 na conta. 20 confrontos diretos. Sabe quantos desses 20 confrontos diretos em 2022 e 2023 o bicampeão brasileiro venceu? Tem um palpite? Depois escreve aqui nos comentários qual foi o seu palpite. Dos 20 comentários, ou melhor, dos 20 confrontos diretos, o Palmeiras venceu apenas 6 deles. Praticamente 1 a cada 4 confrontos. É um número que pode impressionar, né? E aí, a gente já começa a observar com mais carinho a ideia de que o confronto direto tem a sua importância, mexe com o psicológico, eleva a confiança de quem vence, perde bastante confiança aquele que tropeça, pode ter um abalo psicológico. Claro que pode. Agora, veja só, em 2022, vamos mergulhar 22, 23 e 24. Em 2022, o Internacional foi quem mais pontuou nos confrontos diretos entre as equipes do G6. Ele fez 19 dos 30 pontos possíveis. É uma pontuação alta. Foi vice-campeão brasileiro. O Palmeiras fez 15, 4 pontos a menos nos confrontos diretos. Foi campeão brasileiro. E quanto ficou a conta total?
81 pontos para o líder, 73 para o vice-líder. Lembrando que na última rodada o Inter venceu o Palmeiras. Um Palmeiras que já tinha dado férias para todo mundo e o Inter ainda brigava para se manter na segunda posição, porque evidentemente a premiação é melhor. Tinha o Flamengo ali na cola. Venceu por 3-0. Foi inclusive a única partida que o Palmeiras perdeu como visitante naquele campeonato. Então veja só, 4 pontos a menos do que o vice-campeão em confrontos diretos e terminou 81-73, tendo o Palmeiras o último confronto direto perdido para o Internacional. Isso já chama atenção, né? Agora veja em 2023. O Palmeiras foi o pior time entre todos do G6 nos confrontos diretos. Vou repetir. Em 2023 o Palmeiras foi o pior time entre todos os times do G6 nos confrontos diretos. Ficou atrás de Galo, Flamengo, Botafogo, Red Bull e Grêmio. E olha só que curioso esse dado que eu vou trazer em relação aos confrontos diretos de 2023. O Galo foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e teve o melhor aproveitamento nos confrontos diretos dentro do G6. Foram 17 pontos em 30. Quando a gente olha para o Grêmio, vice-campeão brasileiro, ele bateu 13 pontos em 30, 4 a menos do que o Galo. E quando a gente olha para o Palmeiras fez incríveis 9 pontos dos 30 disputados em confrontos diretos. E foi campeão brasileiro. O cenário envolvendo confrontos diretos nesse campeonato brasileiro, ele está bem parecido quando a gente olha para o Palmeiras, tá? Porque veja só, nesse ano, o Palmeiras já disputou 27 pontos, ou seja, 9 dos 10 confrontos diretos que tem à sua disposição. Quantos pontos ele fez? Será que de cabeça você também sabe? Pode deixar nos comentários aí qual foi o seu palpite se você não sabia. Mas eu te conto. Dos 27 pontos, o Palmeiras fez 8. Lembrando que em 2023 o Palmeiras terminou com 9 pontos dos 30 disputados. O Palmeiras tem 8 em 27. E a disparidade para os resultados de confrontos diretos de Botafogo e Fortaleza, que hoje estão na briga pelo título brasileiro com o Palmeiras, é muito grande. Chama a atenção. Veja só, o Botafogo disputou 21 pontos nos confrontos diretos dentro do G6 do atual recorte após a 31ª rodada, que é aquela que eu estou tratando aqui nesta data, neste momento. Ele conquistou 17 dos 21 pontos. Estou falando de confronto direto. 81% de aproveitamento. O Fortaleza conquistou 14 pontos dos 24 disputados dentro desses confrontos diretos, 53% de aproveitamento. O aproveitamento do Palmeiras é de 29% e o Palmeiras está dependendo só de si para ser campeão brasileiro ainda assim. Vou repetir rapidamente. O Palmeiras tem 8 pontos conquistados em confrontos diretos contra times do G6 nesse campeonato. Só tem mais um confronto direto pela frente olhando para esse recorte. O Botafogo. Palmeiras conquistou 8 dos 27. O Botafogo conquistou 17 de 21. Ainda tem outros 3 confrontos diretos pela frente. E os dois estão dependendo só de si para ser campeões. É para mostrar que o campeonato como um todo tem o seu peso. Como um todo tem o seu peso. Inclusive, se deixar para trás o Campeonato Brasileiro de 2022, se liga nessa estatística. Olhando para os 19 confrontos diretos que o Palmeiras fez em 2023, com o G6 já consolidado, e com o G6, os times do G6 de 2024, só está faltando um, que é o Botafogo. Nesses 19 jogos, o Palmeiras venceu 3 confrontos diretos. Um deles, aquele contra o Botafogo, inclusive na virada histórica 4-3. Mas veja só que curioso, um Palmeiras que foi campeão brasileiro em 2023 e que caminha
para chegar até a última rodada brigando para ser campeão brasileiro em 2024 e só ganhou 3 de 19 confrontos diretos. O máximo que pode chegar é ganhar 4 de 20 confrontos diretos se o G6 assim for mantido como está desenhado. Como eu disse, vem o último confronto, que é o Botafogo, na antepenúltima rodada. Um empate igual ao aproveitamento da última temporada, com 9 pontos em 30 disputados, e uma vitória faz superar para basicamente 11 pontos em relação a 9, então é pouca coisa. Ah, Fragoso, mas o que pode mudar em relação a G6? O que pode mudar é o seguinte: Bahia ou Cruzeiro podem aparecer ali no G6 mais à frente, são os times que estão se candidatando. O Galo está atrás de Bahia e Cruzeiro, mas o Galo está focado nas Copas. Então, muito dificilmente vai galgar um lugar no G6, até porque está distante. Bahia e Cruzeiro estão ali tentando. A ver qual será o peso dos confrontos diretos na disputa pelo título brasileiro de 2024, que está tão acirrada, mesmo com essa disparidade gigante de aproveitamento entre os 3 times que estão na luta hoje, principalmente entre Palmeiras e Botafogo, que dependem apenas de si. Em 2023 o peso foi nulo. Palmeiras foi muito mal nos confrontos diretos, mas levou vantagem diante das outras equipes e por isso saiu campeão brasileiro. O fato é que, depois de trazer essa análise aqui, não dá para colocar peso no confronto direto na conta total. Se o seu time, seja ele qual for, no momento do jogo decisivo do confronto direto, vira um leão, faz ponto até não poder mais, só que na hora que enfrenta adversários que lutam contra o rebaixamento, por exemplo, tem dificuldade, os pontos são os mesmos. E aí, um time que tem maior dificuldade diante de equipes que se trancam, vai acabar perdendo muito mais pontos contra equipes da parte de baixo da tabela. Quando a gente olha para equipes que em muitas ocasiões talvez tenham mais dificuldades de lidar com desafios maiores, mas com os desafios menores, não escorrega, não relaxa, não baixa a guarda e faz valer a sua superioridade, na conta total, acaba levando o campeonato. Isso significa que os confrontos diretos não valem nada no fim das contas? Claro que não. A análise dos confrontos diretos, ela tem um peso no seguinte: será mesmo que na hora de equivaler forças, ou melhor, na hora de medir forças contra equipes de nível equivalente ou próximo, a sua equipe está sabendo se comportar como deveria? Isso pode pesar, por exemplo, em Copas, como pesou para o Palmeiras contra Botafogo e Flamengo, caindo fora nas 2 competições de mata-mata do ano. Ou não vencendo, por exemplo, o São Paulo na Supercopa, só empatando e perdendo uma taça nos pênaltis. Veja só como, claro, tem um peso. Agora, se o seu time sabe lidar com desafios menores, o campeonato de regularidade muitas vezes vai te enfrentar, vai te colocar à disposição desafios menores. E se você tem um time que sabe lidar em mostrar sua superioridade diante de adversários inferiores, ele vai pontuar de maneira regular e alçar voo no campeonato. Mas que é curioso, um time que vai tão bem diante de adversários inferiores, tão regular, ter um aproveitamento tão baixo contra adversários equivalentes e no fim das contas sair campeão, que foi o que aconteceu em 2023 com o Palmeiras e pode acontecer em 2024 de novo, é curioso. Claro que é curioso e vale um debate assim com várias ideias do que pode ocorrer e do que pode acontecer. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, debatendo justamente a importância dos confrontos diretos, a teoria, a análise em relação a 2022, 2023 e 2024. Tudo que você tiver de ideia, de sugestão, fique super à vontade para mandar aqui nos comentários também. E não se esqueça de se inscrever no canal do Fragoso clicando aqui no botão inscrever-se. Se não é um inscrito, eu quero chegar em 100 mil logo. Além disso, evidentemente, eu quero também a sua moral clicando no like e no hype que tem aqui, hein? No joinha, para mostrar para o YouTube que o trabalho é bom e ele encaminhar para mais pessoas conhecerem. Espalhe o vídeo também nas suas redes sociais. Bora falar de futebol?